Oi galera, tudo bem? Meu nome é Larissa, sou professora de matemática e na aula 5 de hoje nós vamos continuar falando sobre o conjunto dos números, os conjuntos numéricos em geral, tá? Nós vamos ver nessa aula especialmente conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e conjunto dos números reais. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre o conjunto dos números naturais e suas propriedades, o conjunto dos números inteiros e suas propriedades. Nessa aula, nós vamos ver mais especificamente esses três conjuntos aqui, ok? Primeiro, conjunto dos números racionais. Professora, o que são os números racionais? É algo que eu escuto muito, inclusive no ensino médio. Alguns alunos falam, professora, a gente está vendo esse conteúdo desde o 6º ano e tal, porém tem pessoas que se confundem, tá? Então, o que nós temos? Os conjuntos dos números racionais, tá? Ele é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Todo número que você consegue escrever na forma de fração é um número racional. Então, todo número que a gente consegue escrever na forma A sobre B é um número racional aqui. Lembrando, pessoal, que B tem que ser diferente de zero. Por que o B tem que ser diferente de zero? Não existe divisão por zero no denominador, tá? Então, tem que lembrar dessa regrinha aqui. Os números decimais finitos são números racionais. Por que eu digo que um número decimal finito é racional? Porque eu consigo escrever esse número na forma de fração. Por exemplo, 0,5. 0,5 é a representação decimal do número 1/2, tá? Então, se eu pego 1 e divido por 2, eu encontro 0,5. Então, é um número decimal finito que eu consigo escrever na forma de fração. 0,3 é um número decimal finito, porém, eu consigo escrever na forma de fração. Como que ficaria a forma de fração? 3 décimos, tá? Então, você vai olhar assim, na dúvida, quando que o número é ou não racional? Olha para o número e fala, ou pensa, consigo escrever ele na forma de fração? Consigo, então ele é racional. Não consigo escrever na forma de fração? Não consigo, então ele não é racional, tá? As porcentagens. As porcentagens, elas são números racionais, sim. Por que as porcentagens são números racionais? Elas são números racionais porque eu consigo escrever a porcentagem na forma de fração. O símbolo de porcentagem indica uma divisão por 100. Como indica por uma divisão por 100, a gente consegue fazer essa escrita na forma fracionária, tá? E as dízimas periódicas. Muitos alunos se confundem em relação às dízimas periódicas, né? Acabam pensando que as dízimas fazem parte periódicas, tem que ficar bem claro, tá? Que elas fazem parte de outro conjunto. Não. Dízimas periódicas faz parte do conjunto dos números racionais. Bom, dízimas periódicas. O que são as dízimas periódicas? São os números infinitos e periódicos. Quando eu falo números infinitos e periódicos, são números infinitos, tá? E que tem sempre o mesmo número que repete. Esse número que vai repetindo, a gente chama ele de período. Então, toda dízima periódica tem que ter um período. E toda dízima periódica eu consigo escrever na forma de fração. Quando a gente escreve uma dízima periódica na forma de fração, nós chamamos essa fração de fração geratriz. Por que é a fração geratriz? Porque é a fração que gera a minha dízima periódica. Então, olha que legal em relação às dízimas. Eu posso ter um número infinito, ali a dízima, transformar em fração, ou eu posso pegar a fração e transformar em dízima, tá? Então, a gente tem esses dois passos aqui que nós podemos fazer. Eu coloquei aqui para vocês a representação, tá, dos números no formato de dízima periódica e fração. No primeiro exemplo, pessoal, eu tenho aqui o 0,555. Lembrem que a gente pode denotar com 3 pontinhos ou nós podemos denotar também, pessoal, como 0,5 com uma barrinha em cima. Então, tanto faz você denotar a dízima utilizando 3 pontinhos ou a barrinha em cima. O que eu falo sempre para vocês quando vocês vão escrever uma dízima? Representem pelo menos o número 3 vezes, tá? Para você entender que é uma dízima periódica.
Nesse exemplo aqui, eu tenho o seguinte. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Essa é uma dízima periódica em que eu não tenho parte inteira. A parte inteira, na verdade, a parte inteira aqui é 0. E os outros elementos aqui, o meu período, ele é formado pelo número 5. Então, eu tenho, nesse caso, 555 é meu período, tá? Como que eu faço para transformar de dízima para fração? Você vai olhar o seguinte, tem parte inteira? Não, não tem parte inteira. Então, o meu numerador da fração vai ser o meu período. Período é o número 5 porque é o número que está repetindo ali. Quem vai ser o meu denominador? O 9. Por que o denominador eu coloco o 9? Porque tem apenas um número após a vírgula que está repetindo. Se vocês forem analisar, a maioria das dízimas periódicas possuem denominador 9, 99, 999, tá? Algumas dízimas não, porque elas estão na forma irredutível, mas a maioria delas possui 9, 990, o 9 aparece em algum momento no denominador. Então, 5 nonos, se você quiser tirar a prova real, divide 5 por 9. Se você dividir 5 por 9, você vai encontrar 0,5555, beleza? Esse exemplo aqui da letra A, a gente fala que é uma dízima periódica simples, porque após a vírgula eu tenho apenas o meu período, apenas o número que está repetindo ali. Agora, 1,333 também é uma dízima periódica simples. É uma dízima periódica simples, pessoal, porque após a vírgula eu tenho apenas o período. Tá, como que eu faço agora se eu tenho uma parte inteira aqui, que é o número 1? Para que você pegue e transforme essa dízima em fração, é fácil. O que nós vamos fazer, tá? Vou puxar uma flechinha aqui porque eu tenho mais espaço para resolver. Eu quero escrever 1,333 em fração. Eu vou escrever o meu número até chegar no período. Então, eu vou escrever 1 e 3 até chegar no meu período, 13. Eu subtraio a parte inteira. Quem que é a parte que não faz parte do período? O número 1. Então, eu faço menos 1. E divido, pessoal, por 9. Por que eu estou dividindo por 9? Porque tem apenas o número 333 repetindo após a vírgula. Se a gente for fazer aqui 13 menos 1, fica 12 nonos. Eu escrevi 12 nonos e ali não está na forma irredutível, tá? Se fosse para a gente escrever na forma irredutível, o que eu poderia fazer? Divido por 3 em cima, que dá 4, divido por 3 embaixo, que dá 3. Então, seria 4 terços. Entenderam? É simples, né? Escreve o número até chegar no período, subtrai a parte inteira e divide por 9, porque tem um número ali repetindo após a vírgula, tá? Agora, na letra C, o que nós temos? 2,17, 17, 17. É uma dízima periódica simples também. Por que ela é uma dízima periódica simples? Porque após a vírgula eu tenho apenas o meu período. Então, por que eu encontrei que a minha fração é 215 sobre 99? Pelo seguinte, eu escrevo o número até chegar no período. Então, eu vou escrever até o 7. O período é formado por 17. Então, eu tenho 217 menos 2. Por que menos 2? Porque eu sempre tenho que subtrair, pessoal, a parte inteira, a parte que não é periódica. E divido isso por 99. Observem que eu divido por 99, por quê? Porque eu tenho dois números que fazem parte no meu período. São dois números que estão repetindo após a vírgula. Nesse caso, então, a gente sabe que vai dar 215 sobre 99. Susse, né, pessoal? Dízima periódica simples, para a gente transformar em fração, é mais tranquilo. Agora, nós também temos a dízima periódica composta, tá? Então, se vocês observarem, por que a minha dízima periódica é composta? Porque ela tem um número não periódico. O que seria esse número não periódico? É um número que
ele só aparece uma vez aqui, ele não está repetindo após a vírgula. Então, como que eu faço? Pera, professora, agora eu já não sei. O que eu faço quando eu tenho um número que aparece uma vez só? Mesma linha de raciocínio. Você vai escrever até chegar no período. Então, eu vou escrever até chegar em 502, porque o meu período começa em 2 ali. E eu subtraio de quem? Subtraio dos 2 números, nesse caso, tá? Que não fazem parte do período. Quem que são esses números? 5 e 0. Então, eu escrevo 502 menos 5, 0, nesse caso, 50. Divido por 9. 9, pessoal, vai representar os números que se repetem após a vírgula, o período. Por que eu coloco o 0? Esse 0, ele representa a parte não periódica. Ele representa o número que aparece uma única vez aqui, tá? Então, esse 0, no meu denominador, representa o número 0 aqui, que é a minha parte não periódica, ok? Então, quando a gente subtrai 502 menos 50, a gente tem 452 sobre 90. E letra E, a mesma linha de raciocínio. Como que eu vou fazer? Escrevo o número até chegar no período. Gente, então escreva até chegar no período. Quem que é o período? 0, 1. Então, escrevo até chegar ali no período. E agora, o que é o próximo passo? Eu subtraio a parte não periódica. Então, quem que eu subtraio? 75. Beleza, pessoal? Acho que deu para entender a ideia aqui, né? Então, escreve o número até chegar no período. Nesse caso, até o 10, o 0 aqui, né? Quem é o período? 10, 10, 10 e assim por diante. Então, o período, na verdade, 01, 01, 01, né? Então, escreva o número aqui até chegar no 01 e subtraio 75, que é a parte não periódica, ok? Vamos para os próximos, então. Bom, números irracionais. Gente, eu coloquei essa representação para o conjunto dos números irracionais. Porém, nós podemos representar dessa forma ou ainda nós podemos representar dessa forma, tá? Nossa, parece um número 2 em algarismos romanos, mas deu para entender a ideia, né? O que são os números irracionais? São todos os números que a gente não consegue escrever na forma de fração. Todo número que você não conseguir transformar em fração vai ser um número irracional. Então, as raízes não exatas fazem parte do conjunto dos números irracionais, porque eu não consigo escrever essas raízes na forma de fração. O π, que é o número irracional mais famoso que existe, π faz parte do conjunto dos números irracionais. Além do π, o que nós temos? Números infinitos. Qualquer número infinito que não é periódico, porque se for periódico é um número racional, tá? Então, todos os números infinitos e não periódicos também fazem parte dos irracionais. Coloquei aqui como exemplo raiz de 2, raiz de 7, raiz de 11, enfim, existem infinitos números irracionais ali. Coloquei o π, coloquei um número infinito aqui, 5,3, 5, 4. Você sabe qual é o próximo número dessa sequência? Não. Você não sabe porque tem esses 3 pontinhos, indica que pode ter infinitos números ali, tá? Só quero deixar claro uma coisa para vocês. Ou um número é racional ou ele é irracional. Não tem como o número ser racional e irracional ao mesmo tempo. Isso é um absurdo, gente. Ou o número faz parte de um conjunto ou do outro, beleza? Então, tem que lembrar disso. Números reais, tá? Gente, todos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais são reais. Como que a gente pode definir, então, o conjunto dos números reais? Nós podemos defini-lo como a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. A gente já estudou nas aulas anteriores união entre 2 conjuntos, né? Então, quando eu unir todos os elementos dos racionais com todos os elementos dos irracionais, essa união vai dar quem?
os reais. Outra observação que eu quero falar aqui com vocês a respeito do conjunto dos números reais, tá? Eu representei aqui no formato de diagrama. Eu coloquei esse quelinho aqui para indicar o conjunto dos números irracionais, tá? Mas vocês podem representar como sendo i. Coloquei ali no conjunto dos números racionais 2/3, que é um número fracionário. Conjunto dos reais, menos 8. Conjunto dos naturais, 7. O que eu quero que vocês entendam? Todos os números naturais são também o quê? Inteiros. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Todos os números naturais e inteiros são o quê? Racionais. Por quê? Os naturais e os inteiros estão dentro do conjunto dos números racionais. Então, todos os números naturais são inteiros, todos os números inteiros são racionais e todos os números inteiros e naturais são racionais. É legal a gente representar aqui com o diagrama que você consegue ver mesmo que um conjunto está contido dentro do outro, tá? Por exemplo, 7, eu poderia escrever 7 como 14 sobre 2. Está representado na forma fracionária e resulta em 7. Eu coloquei aqui separadamente o conjunto dos números irracionais, para vocês entenderem que ou um conjunto é racional, ou ele é o quê? Irracional, tá? O conjunto ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porém, todos esses conjuntos eles vão ser reais. Ok, pessoal? Bom, por hoje é só, pessoal. Claro que aula dada tem tarefa, vocês não vão escapar disso. Toda aula que a gente for trabalhar, eu vou indicar uma tarefa aqui para vocês. Bom, tarefa de casa, né, atividade de casa dessa aula. Desenvolvendo habilidades, exercício 1, 3 e 5, da página 263. E exercício 10, da página 264. Gente, eu estou indicando alguns exercícios para vocês resolverem, mas nada impede que vocês resolvam todos os exercícios do livro ali, né? A gente tem muitos exercícios no nosso livro, então vocês podem praticar bastante. Acessem o portal, olhem os exercícios que tem lá. Eu indico todos os exercícios complementares do portal, tá? Nós encerramos essa parte aqui toda de teoria de conjuntos. Nas próximas aulas nós vamos estudar outros tópicos, então vocês já podem meter bala lá e resolver todos os exercícios. Beleza, pessoal? Bom, muito obrigada. Por hoje é só e até a próxima aula. Um abraço.